Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo mais essa exposição. Dessa vez estamos na nossa quarta exposição, na quarta parte dessa série de exposições, e hoje começaremos a tratar do credo apostólico, sobretudo da sua primeira parte, né, porque é mais complicado expor o credo todo de uma vez só, mas hoje trataremos da questão de Deus, da doutrina de Deus no credo apostólico, ou teontologia. As perguntas que tratam no catecismo da questão do credo que vamos expor hoje são as questões 5 e 6. E semana que vem também, porque elas vão ser divididas em duas partes. Mas, primeiramente, a questão 5, que na verdade é mais uma afirmação do que uma questão, diz o seguinte: Dize os artigos de tua crença. E a resposta, que é o credo apostólico, para quem não conhece, diz: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E aí a pergunta em cima disso diz: que entendes principalmente por esses artigos da tua crença? E a resposta: primeiro, entendo que devo crer em Deus Pai, que me criou e a todo mundo. Segundo, em Deus Filho, que me remiu e todo o gênero humano. Terceiro, em Deus Espírito Santo, que me santifica e a todo o povo de Deus. Bom, algumas pessoas elas costumam dividir o credo em 3 partes, outras em 4 partes, mas a questão é que não importa exatamente em quantas partes vai se dividir. A divisão ela tem uma finalidade meramente didática. Mas, indiscutivelmente, é possível se dividir o credo em pelo menos 2 partes. Em primeiro, concernente à igreja, a Deus, e em segundo, concernente à igreja. De Deus, a gente pode dividir ainda em mais 2 partes. De forma geral, né, creio em Deus, e de forma especial, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tratando-se de Deus, quando o credo afirma-se que creio em Deus, o credo ensina que há um só Deus. Né? Acho que é a parte mais evidente de todas aqui, tratando-se de um credo cristão, sendo confessado por uma denominação cristã. Então, acho que isso é uma coisa que vale a pena mencionar, mas não apenas expor, né? No entanto, também, o que o credo ensina, além do que judeus ou muçulmanos ensinam, é que há uma trindade de pessoas em Deus. Não são 3 deuses, mas um só Deus, e não é uma pessoa, mas 3 pessoas. 3 pessoas, um só Deus. Que é a unidade da trindade, né? A separação entre substância e pessoalidade. Substância, o que é substância? Substância, ou em grego ousia, é basicamente o que vai definir um ser. Um ser é o que ele é. Deus é o que ele é. Deus é a sua substância. Nós somos a nossa substância. Deus, ele é a própria substância de forma que ele, por definição, é uno. A substância de Deus é una e verdadeiramente única. Ela não é divisível porque ela é perfeita. Nela não se acrescenta nada porque ela é perfeita. Nela não falta nada porque ela é perfeita. Então Deus é uno. Ele é a soma do todo. Mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga em Deus uma pessoalidade. E essa pessoalidade, nessa mesma substância que, como já dissemos, é una, ela é tripla. Né? Ela consiste em 3 pessoas e não em uma pessoa ou 2 pessoas. E quais são essas pessoas? Vamos expor cada uma dessas pessoas e quais são os desígnios e funções econômicas da trindade de cada uma dessas pessoas. Da pessoa do Pai, primeiramente. O credo começa dizendo: Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A primeira pessoa trinitária exibida pelo credo é o Pai. O primeiro ato descrito no credo é a criação, e isso é atribuído ao Pai, no primeiro artigo.
Por isso, a gente expõe no catecismo, né, crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou, como é no credo niceno, que ainda vai mais longe, diz todas as coisas visíveis e invisíveis. Então vemos que a primeira e mais importante atribuição do Pai no credo apostólico e no credo niceno, nos credos da cristandade, os artigos da fé cristã, que são o tema dessa pergunta, o Pai, ele é o Criador, né? Ele não é o Redentor como o Filho, ele não é o Consolador como o Espírito Santo, mas ele é o Criador. É claro, como eu já disse, quando falamos de criação, redenção, consolação, etc., tudo isso nós estamos tratando do mesmo Deus. Não são três deuses com atribuições diferentes, como no paganismo. São o mesmo Deus, que são três pessoas diferentes ao mesmo tempo. Então, assim, o Pai, ele verdadeiramente cria. Ele é um Deus criador, um Espírito criador, um Deus criador. Então, por causa disso, nós o mencionamos primeiro porque sabemos que todas as coisas foram criadas pelo Pai para o Filho. O Pai criou as coisas para o Filho por meio do Espírito Santo. Então, essa ação econômica, ela se inicia no Pai. Então, o que a gente vê aqui? Se essa ação se inicia no Pai, a gente vê que existe algum tipo de princípio no Pai da Trindade. E é aí que entra o conceito de monarquia do Pai. A monarquia do Pai vai, resumidamente, de forma bem mitigada, vai dizer que o Pai, o Deus Pai, ele é não necessariamente maior do que os outros, né, o Filho e o Espírito Santo, afinal são o mesmo Deus, da mesma substância, então é impossível haver um maior do que o outro, no sentido substancial, mas significa que o Pai é maior em autoridade. O Pai é o primeiro, né, é o que gera o Filho e é do qual procede o Espírito Santo. É nesse sentido que o Pai é o monarca da Trindade. Ele é o monarca da Trindade porque eternamente o Filho é parte dele e eternamente o Espírito Santo também parte dele. Mas o princípio da Trindade está no Pai. E ele não tem princípio. Então a questão que geralmente se debate, ou se debatia, melhor dizendo, na igreja primitiva era, por causa disso, o Pai é maior do que o Filho? Já que vemos naqueles textos de Filipenses e etc., o Filho dizendo que não é maior do que o Pai, etc. Mas vale pontuar, né, que como explicamos aqui, existem a substância e existe a personalidade. O Filho não é menor do que o Pai, num sentido substancial, porque são o mesmo Deus. A substância dos dois é exatamente a mesma. E a gente não pode dizer que uma água é menos água do que outra água, né? Desconsiderando, é claro, se a água tiver misturada com outra coisa e tal, mas considerando apenas a fórmula H2O, a gente tem um copo e a gente tem outro copo, é a mesma água. Embora, é claro, isso seja só uma analogia, vale pontuar. Mas assim, o que é que o Filho quis dizer então com o fato de ser menor do que o Pai? É simples. O Filho, diferente do Pai ou do Espírito Santo, como vamos expor logo mais, ele encarnou e por isso se fez homem. Num sentido humano da coisa, é óbvio que o Filho é menor do que o Pai. Mas no sentido humano da coisa, é óbvio que o Filho é menor do que a divindade. Não é que ele seja menor do que uma pessoa específica, ele é menor do que a divindade. Já que a humanidade do Filho, por mais que não esteja separada da sua divindade, ela ao mesmo tempo não está misturada com a sua divindade, de forma que a gente pode predicar dessa humanidade o que é próprio dela. E o que é próprio da humanidade? Que seja limitada, que seja não Deus, né? Que seja verdadeiramente uma humanidade com suas limitações físicas, com suas limitações emocionais, etc. No caso de Jesus Cristo, ainda tinha um caso especial, porque ele era Deus, né? Tanto o seu ser humano, a sua essência humana, quanto a sua essência divina eram verdadeiramente Deus, né? Mas a gente sabe que isso não exclui que a humanidade, ela verdadeiramente tem suas propriedades. Por exemplo, Deus, o Deus Espírito, o Deus, a divindade de Deus, ela não pode morrer, né? A divindade não morre, é impossível que a divindade morra, ela é eterna, ela não tem início de vida para que tenha um fim de vida, que é a morte. Então, a gente sabe que a essência de Deus ela não morre, mas a gente vê que Deus morreu na cruz. Por que Deus morreu na cruz? Porque isso é próprio da natureza humana de Jesus Cristo. Então, quando se fala de trindade, existe toda essa linguagem confusa e muito sutil e sorrateira que pode levar a erros.
É por isso até mesmo que esse é um assunto que, embora tão essencial e fundamental na fé cristã, não deve ser mencionado de forma extensa, não deve ser falado de forma muito rebuscada, de forma muito buscando as suas minúcias da parte de leigos. Porque os leigos, por vezes, vão confundir essas coisas. É normal até mesmo que clérigos, que doutores, coisas do tipo, acabem dando deslize aqui e ali. Mas quando se trata de leigos, pessoas que ainda estão começando na fé, pessoas que não têm tanto estudo nessas áreas, é mais propício, né, de que essas pessoas acabem tropeçando em alguma afirmação, que acabem se confundindo em alguma coisa. Então o mais ideal é contemplar o mistério da Trindade em silêncio. Contemplar o mistério tal como ele é, um mistério, né? Mas, em segundo lugar, entrando mais propriamente na questão da pessoa do filho, já que a intenção aqui é tentar dissecar à medida que é possível o mistério, né? Embora seja impossível dissecar completamente. A segunda pessoa trinitária exibida pelo credo é o filho, né? Que é onde o credo diz: e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. E o segundo ato descrito no credo é a redenção, né? Primeiro temos a criação e segundo temos a redenção. E isso é atribuído a Deus Filho, né? Nos 6 artigos seguintes ao primeiro do credo, que é o que diz que se crê em Deus Pai. O credo separa uma parte enorme só para falar da obra do Filho, né? Esses 6 artigos seguintes ao primeiro falam a respeito da pessoa e do ofício do nosso Redentor. E por que exatamente o credo separa tanto ênfase na obra de Jesus Cristo? Porque a obra de Jesus Cristo é o cerne do Evangelho. A criação foi por causa de Cristo, como vemos na Bíblia. A criação foi redimida por Cristo. O Pai enviou Cristo para redimir a humanidade. Ou seja, Deus, a Santíssima Trindade, quis que a adoração fosse centrada em Cristo. Quis que o Evangelho fosse centrado no Filho. Quis que a humanidade fosse grata ao Filho, quis que o Filho se entregasse desde a eternidade, quis que a humanidade adorasse verdadeiramente o Filho com a honra que ele merece, né? Então, o Pai, ele se apraz quando o Filho é adorado, e o Espírito Santo se apraz quando o Filho é adorado. Por quê? Porque adorar o Pai, adorar o Filho ou adorar o Espírito Santo é adorar a Deus, né? Mas no caso do Filho, temos uma atribuição especial que é a da redenção. Redenção de quê? Da queda, né? Se tem uma redenção é porque admitimos que teve uma queda, que teve uma falha, que teve uma corrupção, né? E essa corrupção da humanidade se deu em Adão, como todo mundo sabe, né? Lá no Gênesis 3 está descrita essa queda, e Jesus Cristo, ele é o Cordeiro, ele é a verdadeira providência pelos nossos pecados, né? Ele é a verdadeira providência pela redenção do mundo inteiro. Então, sem Jesus Cristo, não teria-se nem a ponte para se chegar a Deus. Não importa se é o Pai, se é o Filho, se é o Espírito Santo. A essência de Deus seria inacessível ao homem sem a morte do Filho, sem a ressurreição do Filho e sem a intercessão do Filho. Então, o que é que esses artigos do credo sobre o Filho ensinam? Em primeiro lugar, ensinam sobre sua pessoa. Theanthropos, Deus e homem. Deus, pois ele era seu único filho, e homem, pois sendo encarnado, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, foi feito homem. A gente vê as duas verdades no credo, né? Ele é Deus, porque ele é seu único filho, e ele é homem, porque ele foi encarnado e concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. As duas coisas ficam implícitas nesses trechos do credo. O que significa dizer que Jesus é Deus? Significa dizer que ele é o Filho, a segunda pessoa das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Filho do Pai, gerado eternamente, não feito, consubstancial com o Pai, como diz no Credo Niceno. Mas, o que significa dizer que ele é homem ao mesmo tempo? Significa dizer que Deus se fez homem, que Deus encarnou por uma obra misteriosa, que é a obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vamos falar também, nascido de uma mulher pura, imaculada e santa, a Virgem Maria, para que fosse a salvação da humanidade. E por isso nós predicamos de Jesus Cristo, que ele é tanto Deus quanto homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Não metade Deus, não metade homem, não todo Deus e imitando um homem, não, verdadeiro Deus, encarnado verdadeiramente como homem, recebendo a alma humana
uma verdadeira consciência humana, um verdadeiro corpo humano, não imitação, né? E não sendo apenas uma exibição da obra da Trindade, mas verdadeiramente sendo Deus. E em segundo lugar, o que é que o credo mostra sobre Jesus Cristo? Além de sua pessoa, mostra sobre seu ofício, ser um salvador, né? Jesus e Cristo. É ungido para esse fim, um rei, um sacerdote, um profeta. Ao seu ofício sacerdotal, os dois primeiros artigos sobre o Filho, que dizem respeito à sua paixão, tratam, né, explicando basicamente assim, porque ele se ofereceu para ser um sacrifício propiciatório pelo pecado de todo mundo. Então, a gente vê que ele é um verdadeiro sacerdote, não apenas oferecendo o sacrifício, mas sendo o sacrifício, né? E ao seu ofício de rei e profeta, né, tratam os 4 últimos artigos da parte que falam de Cristo, né, que é porque ele venceu o inferno como um rei e ressuscitou como um rei e ascendeu em triunfo como um rei. Cristo faz tudo como um rei, né? E aí ele se senta à direita de Deus num trono como um rei e aí vai julgar o mundo como um rei. Tudo que Jesus faz e fez, ele fez e faz como um rei. Porque ele tem a honra de um rei, a ele foi dada a coroa da glória, coroa essa que é prometida a quem se une e segue ele. E também, por fim, né, quando ele ascendeu ao alto, ele deu dons aos homens, né, sendo alguns profetas, alguns apóstolos, alguns evangelistas, alguns pastores e mestres para a edificação do corpo da igreja. E essa é a função do profeta. Jesus intercede continuamente por nós no santuário, de forma que ele tanto nos garante o Espírito Santo como consolador e doador dos dons, e aquele que separa os ofícios e a ordem da igreja, ou seja, vemos que o Espírito Santo ele continua estando na igreja nos dias de hoje, ele continua guiando a igreja, ele continua se mostrando à igreja por meio de sua obra, tanto quanto Jesus se mostra à igreja por meio de sua obra, e o Pai se mostra à igreja por meio de sua obra. São formas diferentes, mas são formas que a Santíssima Trindade atua na igreja. Verdadeiramente, essa é a função do Filho, né? Ele morreu, ressuscitou, né, como diz o credo, padeceu sob Pôncio Pilatos, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, aí a gente vê as 3 funções de Jesus Cristo. Ele foi o sacerdote em sua morte, o rei em sua ressurreição e é o profeta em sua intercessão. Então, assim, nesses 6 artigos nos é ensinado, resumidamente, né, a história e o mistério da redenção, que o catecismo assim explicou na pergunta de hoje. Eu creio em Deus Filho, que me redimiu e toda a humanidade. A gente vê aí que o credo ele separa um trecho especial para o Filho, ele fala muito do Filho porque, querendo ou não, a obra dele é a que se tornou mais conhecida para nós e, em certo sentido, é a mais importante para nós, não porque o Pai e o Espírito Santo não sejam importantes tanto quanto, mas porque a obra do Filho foi aquela que a própria Santíssima Trindade, tanto o Pai e o Espírito Santo, escolheram como sendo o meio de nos salvar, como sendo o meio de nos fazer santos como Deus é santo, e por isso voltarmos a glorificar a Deus genuinamente como ele sempre foi digno, né? E algumas coisas valem pontuar, né? Como eu disse, o Filho, ele é chamado de Filho porque ele é gerado do Pai. Ele é gerado eterno do Pai. Ele não é criado, nem feito. Ele é gerado eternamente. O que é ser gerado eternamente? Basicamente é o seguinte: Deus, numa linguagem, apropriei-me aqui da linguagem tomista, é um ato puro, ou seja, nele não há nenhum movimento, né? Não há uma potência, não há uma potência a algo, né? O que é ato puro, então? Significa dizer que nada falta, nada pode ser acrescentado. Deus é o que ele é e nada falta naquilo e nada pode ser acrescentado àquilo, porque aquilo é a soma da perfeição. Então, sendo assim, se nada pode ser acrescentado e o Filho é gerado do Pai, então o Filho sempre teve que estar com o Pai, né? A gente sabe que o Filho sempre teve que estar com o Pai, se nada pode ser acrescentado na Trindade. Mas não há filho sem geração. E Deus prontamente chama, né, o Deus Pai chama prontamente Jesus Cristo de seu Filho. Não há filho sem geração. Mas a geração de um ser eterno, já que ele sempre teve que estar com Deus,
não pode se dar no tempo, ela tem que se dar na eternidade. Então a única forma de concluir que ele é, ao mesmo tempo, consubstancial com o Pai e que é gerado eternamente do Pai para que seja filho, é concluir, né, que há uma geração eterna do Filho. Que o Filho é tanto gerado quanto é eterno. E aí é o que chamamos de geração eterna. Agora, como se dá essa geração eterna? Talvez um dia a gente descubra, talvez não, quem sabe, mas é um mistério. A questão é que ela é real e a gente pode deduzir ela facilmente, sabendo que Jesus é da mesma substância do Pai, ele não é criado, ele não é feito, e por consequência, então, ele é gerado para que seja filho. Agora, a geração eterna é uma coisa que não cabe a mim explicar, porque nenhum ser humano é capaz de explicar isso aí. E, em terceiro, temos a pessoa do Espírito Santo no credo. A terceira pessoa trinitária, né, quando se diz creio no Espírito Santo, após esses artigos sobre o Filho. E o terceiro ato descrito no credo é a santificação. Isso é atribuído a Deus Espírito Santo e mais claramente ainda no credo niceno e no próprio catecismo do anglicano com as palavras: e eu creio no Espírito Santo que santifica a mim e a todo o povo eleito de Deus. Então aqui já vemos que a atribuição do Pai é a criação, a atribuição do Filho é a redenção e a atribuição do Espírito Santo é a santificação. Né? Nós temos um Pai que cria, temos uma criação corrompida pela criação, né? Pelo homem que corrompe a si mesmo e por consequência corrompe a criação, já que ele é criação e faz parte do todo da criação. E aí temos o Deus Filho que corrige esse problema, né? Redimindo a criação. Mas a redenção não é suficiente se não houver uma verdadeira santificação. Né? Existe a criação, existe a redenção dessa criação corrompida e existe a santificação, que é o conserto dessa redenção, dessa criação corrompida. A redenção que Cristo dá é a possibilidade de sermos santos, mas a santificação que o Espírito dá é a verdadeira transformação na santidade, né? Enquanto Cristo ele intercede pela nossa santidade, nos fazendo dignos pelos méritos dele, de recebermos o Espírito Santo, como vemos a partir do Pentecostes, ele envia o Espírito Santo para nos consolar, a gente vê ali que o Espírito Santo ele desce para nos santificar. E quando ele desce para nos santificar, isso só acontece por causa da obra de Cristo, não é? Porque sem a obra de Cristo, o Espírito Santo ele nunca teria sido enviado, provavelmente. Claro, Deus poderia ter feito de outra forma, mas a forma amorosa e bem-aventurada e benigna que Deus escolheu na eternidade para que se fosse realizado isso seria pela obra de Cristo, para que ele fosse glorificado e Deus glorificado nele, né? E aí o Espírito Santo, ele é o santificador, ele é verdadeiramente aquele que aplica a justificação, que torna o homem justo, que torna o homem santo, que torna o homem nova criatura, né? Se Deus cria, pode-se dizer por certo que se o Pai criou todas as coisas, é por certo dizer que o Espírito Santo ele recria todas as coisas, porque se o Espírito Santo fez, o Filho ele envia o Espírito Santo, se o Pai fez, o Filho ele envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo recrie aquilo que foi quebrado pela criação. Enquanto Deus ele é o Criador, o Espírito Santo ele é o recriador, ele recria a natureza, ele regenera a natureza que estava quebrada. Ele é o supremo curador da humanidade. E quanto ao Espírito Santo, temos alguns adendos interessantes. Enquanto o Filho é gerado do Pai, o Espírito Santo ele não é gerado, como a gente vê no credo niceno. Ele não é gerado e ele nem é feito também. Ele não é criado também como Filho. Ele é eterno tanto quanto o Pai e o Filho. Então o que é que acontece com o surgimento do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele procede eternamente do Pai. A gente pode falar dessa procedência em dois sentidos. Uma procedência eterna e uma procedência econômica, digamos assim. O Espírito Santo ele procede do Pai somente de forma eterna, tal como diz Santo Agostinho no De Fide et Symbolo. Mas o que o Espírito Santo ele não deve a ninguém, a não ser ao Pai de quem tudo provém. Não constituímos duas fontes sem princípio. O que seria falsíssimo e absurdíssimo não é a fé católica, mas erro próprio de alguns hereges. O Espírito Santo ele não tem duas origens, ele só tem uma origem, que é o Pai. O Espírito Santo ele só procede do Pai. E, no sentido eterno, se a monarquia do Pai existe, como já falamos aqui anteriormente,
Então a gente entende que existe uma procedência somente do Pai, porque o Pai é o princípio da Santíssima Trindade. Porém, existe um sentido em que podemos falar de uma procedência pelo Filho, né, que seria uma procedência econômica, uma procedência, como alguns gostariam de dizer, através do Filho, por meio do Filho, né? De forma que é o seguinte, vamos ilustrar da seguinte maneira. Imagine um trem que parte numa reta de um ponto A para um ponto C, e passando por um ponto B entre os dois. Quem está no ponto C pode dizer que o trem procede do ponto A e no sentido diferente que ele também procedeu do ponto B, já que na perspectiva do observador no ponto C, o trem vem de ambos os pontos, ele veio do A e também veio do B. Mas originalmente a procedência do trem é somente do ponto A. Ele não é do ponto A e nem do ponto B ao mesmo tempo. Ele é do ponto A e passa pelo ponto B. Da perspectiva de quem está no ponto C, ele surgiu dos dois, ele procede dos dois, né? E isso não está necessariamente errado. Então, o que é certo dizer? É certo dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho? Ou é certo dizer que ele só procede do Pai? Ambas as coisas, vai depender do sentido de quem está falando. É certo dizer que ele só procede do Pai, porque a sua substância só é a mesma do Pai, né? É a mesma do Filho também, mas a gente sabe que o princípio da Trindade é o Pai, né? A monarquia do Pai. Mas também é certo dizer que ele procede do Filho, num outro sentido, que é o sentido de que ele passa pelo Filho, de que ele surge através do amor do Pai ao Filho, né? Então, por fim, né, para concluir, nessa aula a gente tratou da primeira parte do credo, que expõe a visão católica sobre o ser de Deus, suas pessoas e seus ofícios próprios. Na próxima aula a gente vai continuar na segunda parte do credo, que trata da questão da igreja, né? O credo trata de Deus e da igreja como seus macro-assuntos. Então, agradeço muito a vocês que escutaram até aqui e tá aí aberto agora para quem quiser fazer perguntas. O Alan tá perguntando, como assim só procede do Pai? Virou ortodoxo? Não. Na verdade, isso aí é uma coisa que qualquer cristão deveria confessar. Até porque a gente sabe que o filioque, a cláusula filioque do credo niceno que foi incluída depois, vamos fazer aqui o lado latino e o lado ortodoxo chorar, né? A gente sabe que o lado latino errou em incluir aquilo lá, e a gente sabe que o lado ortodoxo erra em interpretar o que o lado latino quis dizer. A gente sabe, é claro, que aquilo poderia simplesmente ser tirado de lá por fins de ecumenismo, de catolicidade mesmo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que da parte dos ortodoxos, a gente vê uma falta uma falta de entendimento do que o lado latino quis dizer. Percebe-se isso quando você conversa com qualquer ortodoxo sobre isso, ele sempre vai ficar falando que não pode, que é diferente, não sei o quê. Você fala, ok, do pai pelo filho. É isso que a gente defende. Pois é isso que qualquer cristão defende. Mas enfim, né? É certo dizer que há uma dupla procedência em algum sentido, mas a gente não pode dizer que existe uma dupla procedência no sentido substancial, eterno, geracional, etc. e tal, somente num sentido econômico, né? Porque se a gente diz que existe uma dupla procedência, então o Espírito Santo tem duas origens e isso é meio preocupante. E, bom, a gente sabe que a origem das pessoas da Trindade reside no Pai. Né? A gente vê isso até em Santo Agostinho. Santo Agostinho não era um padre grego, não era um padre russo, não era um padre oriental, era um latino, né? E a gente vê ele falando basicamente a mesma coisa. Natan perguntou, e a dupla procedência é defendida pelos católicos? Há uma diferenciação, sim ou não? Santo Tomás defendia que o Espírito Santo procedia tanto do Pai quanto do Filho, mas sem duas origens, mais uma. Bom, existe e não existe. Tipo assim, a doutrina tomista, por mais que ela tenha sua predicação tanto quanto própria da questão da procedência do Espírito Santo, a doutrina tomista ela não é tomada como doutrina oficial da Igreja Romana em sua totalidade. Ela é passível de revisões, ela é passível de interpretações, tanto que existem diversas escolas tomistas e não é todo tomista que predica dessa forma. Eu sei porque conheço autores tomistas, pelo menos, que não falam nesse mesmo sentido, né, de que existe
uma dupla procedência do pai e do filho desse sentido. Mas, ao mesmo tempo, também tem tomistas que afirmam isso aí. Então, depende do que querem dizer. Muitas vezes existe uma confusão semântica muito grande também. Mas existem sim certas diferenças aqui e ali, mas eu particularmente não acho que essas diferenças sejam tão grandes quanto muitos ortodoxos querem fazer parecer. O Charles perguntou: a interpretação luterana da procedência do Espírito Santo é a mesma anglicana? Eu acredito que sim. Na verdade, acho que qualquer latino, pelo menos, qualquer ocidental, eles têm essa similaridade ao falar da procedência, né? Tem uma proximidade no sentido de que a gente vê que existe uma confissão da filioque, mas ela geralmente é confessada assim, né? Com esse sentido econômico e o sentido eterno, né? Tem meio que essa diferença aí. Claro que usam termos diferentes para isso, etc., mas geralmente é a mesma coisa. Enfim, como parece que ninguém mais tem perguntas, hoje tiveram poucas perguntas, o que para o professor é ótimo, porque poupa tempo. Vamos encerrar a aula por aqui. Semana que vem, como eu já disse, continuaremos com a próxima parte da exposição do Credo, tratando agora da igreja, né, da questão da igreja. Deus abençoe vocês que ouviram até aqui. Até a próxima.